que o Espírito possa falar pelo mal e pela água. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês. Então, brevemente, vamos começar a apresentar. Eu sou Marcos, sou esposo da Ana, nós temos 7 anos de casado, temos 3 filhos. Agora somos parte da diocese. Recentemente, mudamos de Florianópolis para Joinville. Nós estamos aqui pertinho, na parte sul do Joinville, mais pertinho de Araguá. E a gente, desde o noivado, desde o namoro, a gente já começou a se sentir chamado a servir. Ana já serve na música desde criança, cantando, e a gente começou a estudar preparação do patrimônio e se aproximando um pouco mais assim, dos sistemas da igreja. Começamos já a atuar na paróquia, isso, logo nos casamos, entramos na pastoral familiar, no setor pós-matrimônio, mas desde os casamentos começamos também a questão da defesa da vida. Fazendo por conta, estudando, e aí por conta do curso acadêmico que a Ana já tinha, mestrado e doutorado na área de farmacologia, muitos dons, tem que fazer render para liberar hormonas. E aí a gente já começou com a esse chamado, de ver tantas questões falando sobre a vida humana, essa cultura do descarte, que o Papa Francisco fala tanto. E aí, logo vai surgir, acho que você vai acabar fazendo um livro sobre esse assunto. A gente juntos começamos a estudar, escrever, e aquele livro que ele mostrou foi o nosso primeiro livro, 660 páginas, para falar sobre a questão do aborto, mostrar, com a perspectiva científica, a importância da defesa da vida e tudo mais. Esse tem sido o nosso apostolado. Eu acho que o Marlon já me apresentou, mas enfim, nasci em família católica, um privilégio de Deus ter trilhado aí uma vida de infância, adolescência dentro da igreja. Claro que períodos mais afastados e outros mais próxima, nessa caminhada de sucessivas conversões, mas aí Deus me permitiu trilhar também um caminho de estudo, porque na época eu queria ser professora acadêmica, então eu fiz faculdade, mestrado e doutorado, em farmacologia. Aí logo que eu defendi o doutorado, a gente já estava namorando, mas ali Deus já estava mexendo mais forte no meu coração, porque eu sentia um desejo assim de me dedicar mais à minha família, e não tanto ao trabalho. Hoje tem tanto essa questão, da gente trabalhar, ter sucesso profissional, e eu pensava assim, mas eu quero casar, eu quero poder passar mais tempo com os meus filhos, como é que eu vou conciliar as coisas? E aí eu tomei a decisão de pausar um pouco a carreira. Então eu defendi um doutorado e pensei assim, não vou continuar, vou me dedicar aos meus filhos, ao meu marido, à minha casa, e claro, sempre ali, na internet também fazendo apostolado online, escrevendo textos para sites, servindo na paróquia, Mas aí eu me perguntava, por que será que Deus permitiu, que eu trilhasse um caminho tão longo de estudos, se eu iria depois largar tudo, entre aspas, largar tudo. E aí hoje a gente vê como os planos de Deus são perfeitos, porque Ele me permitiu estudar para que eu pudesse depois usar esse conhecimento e até mesmo o diploma, que hoje em dia tem tanta importância, o diploma, hoje, a serviço do reino de Deus, para poder
aprofundar os conhecimentos aí junto com o Marlon, que também estudou ali bioética, né? Está estudando, fazendo doutorado também. Então a gente sentiu claramente esse chamado de Deus para aprofundar os nossos conhecimentos na área da defesa da vida e da família. E não somente isso, como também levar adiante através de livros e cursos e palestras, né? Mas claro, esse é o nosso chamado, né? Agora eu e o Marlon estamos aqui, estamos conversando, contando um pouquinho da nossa história, antes de entrar de fato no tema de hoje, né? Mas esse é o nosso chamado. Mas eu garanto para vocês que cada um de nós que está sentado aqui tem um chamado especial de Deus também, né? E Deus nos chama de maneira única. Assim como Ele nos criou, cada um de nós foi criado por Deus de uma maneira única e irrepetível, né? Não existe ninguém no mundo que seja igual assim a outra pessoa, né? Deus nos cria de uma maneira única e da mesma forma que nós somos únicos, Ele também nos ama de maneira única, de uma maneira especial. Somos amados por Deus. Isso é uma certeza que nós temos que ter e levar para toda a nossa vida. E da mesma forma, Ele tem um chamado, uma vocação para cada um de nós, né? Deus nos chama, antes de mais nada, ao amor, a amar. E também a servir, a colocar nossos dons a serviço. E hoje, mais especificamente, estamos aqui para falar sobre o valor da vida humana, né? Sobre o amor de Deus, sobre esse Deus que é tão bondoso, que se encarnou no seio de uma família tão simples, aparentemente tão simples, né? Para poder nos dar a vida eterna, né? Nos redimir dos nossos pecados, nos dar a vida eterna. Então a gente vai, também a gente não quer ficar aqui falando sozinho, então a gente vai tentar assim, ir conversando, né? Juntos, vocês participando com a gente, para a gente conversar e fazer essa conversa com esse paralelo, sabe? Da Sagrada Família, né? Do amor que existia naquela família aparentemente tão simples, do valor de cada vida humana, mesmo que tenha nascido em meio à pobreza, numa estrebaria, né, como foi o próprio Cristo, né, e fazer assim esse link com a importância da vida, com a valorização da vida humana. Porque é um tema totalmente ligado, né, à família. O tema da vida, a valorização da vida é um tema de família. Papa João Paulo II, né, fala sempre muito isso. Família, santuário de vida. Essa frase, né, esses ensinamentos, né, está no Evangelho 20, né, Evangelho da vida no lar, outra frase que elas são muito profundas. A gente fala, eu já falei, acabou a palestra, né? Eu posso explicar em cima dessa frase, eu poderia falar 4 horas, né, porque é muito profundo isso, né, toda a dimensão. E claro, no advento nós estamos extremamente propício, né, para fazer essa reflexão, porque, né, a gente vai contemplar essa espera, a Sagrada Família, né? Se cada família é santuário de vida, né? Vamos então agora olhar para o modelo de família, que é a Sagrada Família. Então, falando em advento, queria perguntar assim, para vocês, o que é o advento? Vocês sabem, né? Todo mundo, né? Alguém quer falar? O que é o advento? Oi? De espera, né? Tempo de espera. Pelo quê? Se alguém quiser falar mais perto de mim aqui, não precisa ter vergonha. Estamos num tempo de espera. Tem alguém que quer falar? A espera do nascimento de Jesus. A espera do nascimento de Jesus. Muito bem. E assim, como que nós podemos ou costumamos viver essa espera? De que forma a gente vive o nosso advento, essa espera pelo nascimento de Jesus? Procurando uma mão sempre. Como que vocês costumam viver essa espera? Sem fazer nada? Só chega o Natal e acabou? Oração, reflexão, Sim. mudança de vida. Conversando, né? Aproveitar esse tempo para aprofundar a vida espiritual, se aproximar de Deus, né? Muito bem. O que mais?
confissão, fazer uma boa confissão para se preparar bem para o Natal. Também tem, a gente está falando aqui da parte espiritual só, mas tem questões materiais, visíveis, árvore de Natal, claro. A gente não prepara a nossa casa para viver bem o Natal? O que mais que a gente faz? Presépio. Mais alguma coisa? A ceia, preparar a ceia. Atividades com as crianças para que eles aprendam, né? Para que eles entendam o sentido do Natal, da chegada de Jesus, do nascimento de Jesus. A coroa do advento, muito bem. O que mais? As doações para as pessoas, para as famílias que precisam. Olha só tanta coisa que a gente faz, né? Para viver esse tempo de espera. As luzes, né? A gente não enche a nossa casa de luzes. Por que será? O que significa a gente encher a nossa casa de luzes? Pergunta que os filhos fazem. Por que tem luzes? Por quê? Por quê? Minha pai não ganha, você deve responder. Cristo. Assim, mesmo que a gente não... Olha só que interessante, né? Como isso é simbólico e como isso é forte. Porque mesmo as luzes da cidade, né? As cidades, assim, né? As ruas ficam cheias de luzes. Não necessariamente eles estão num ambiente religioso, né? A rua da cidade não é uma igreja ou uma casa, mas ela tem luz. Por quê? Porque é tão forte. A chegada do Salvador é algo tão forte na história da humanidade que até mesmo uma pessoa que não é tão crente assim, ela vai colocar uma luz de Natal na casa dela. Por quê? Porque a presença de Cristo, ela é real no mundo. Deus se fez homem, né? E está presente. Bom, nós estamos vivendo a espera pelo nascimento de Jesus, por algo que ainda vai acontecer, mas é algo que vai acontecer que não tem nenhum indício de que já esteja acontecendo. Vou tentar ser mais clara, né? Quando uma mulher está grávida, ela espera pelo bebê que vai nascer, né? A gente vive uma espera, a nossa vida ela é cheia de esperas, não é? Quando a gente estuda, a gente está esperando para se formar na faculdade. Quando a gente é noivo e faz a catequese matrimonial, a gente está esperando para receber o sacramento do matrimônio. Quando nós estamos grávidas, nós estamos esperando pelo bebê que vai nascer. Mas esse bebê, eu estou ali só esperando passivamente e ele de repente se materializar e nascer na minha frente? Ele vai do nada aparecer? Eu estou esperando algo de uma maneira assim passiva? Na verdade, não. Esse bebê que vai nascer, ele já existe. Desde o momento da concepção, ele já existe. Então, na verdade, toda a espera, ela tem junto dela uma presença. O menino Jesus vai nascer, mas ele está presente. Ele já está presente. Ele está presente aqui, mas ele também estava presente no ventre de Nossa Senhora, lá 2000 anos atrás. Então, às vezes a gente não se dá conta de que em toda a espera existe uma presença e muitas vezes a gente não dá valor para essa presença. Entende o que eu estou querendo dizer? A gente foca tanto na espera, naquilo que vai acontecer. E eu acho que o nosso grande desafio não é simplesmente esperar. Estou esperando Jesus que vai nascer. Não é uma espera ativa, passiva. É saber esperar do jeito certo. Então, eu estou esperando o Natal, eu estou decorando a minha casa. Eu estou esperando o meu bebê nascer, eu estou me preparando na minha gestação. Por quê? Porque aquela vida já está ali. A vida já começou. É uma espera ativa e que já vive a presença. É assim que a gente vive o advento. E é assim que uma mãe e um pai têm que viver a gestação. Especialmente isso é válido para a gestação. Por quê? Porque o bebê já está ali. Cristo já está ali. Tanto é que Maria visita sua prima, o que acontece? Mal ela entrou e o bebê
bebê já pulou, ele sentiu a presença de Jesus. Né? Isso é uma coisa muito forte e fala muito para nós, né? Como família. Né? Se tem uma pessoa gestante da família, né? A gente já deve fazer esse esforço, porque a gente não está vendo, né? E o que a gente não vê, tem uma frase popular, acho que falava um dia que se o ventre das mulheres fosse transparente, não existiria ninguém defendendo aborto, né? Porque veria o bebê. Então a gente tem essa limitação dos nossos olhos. Hoje a tecnologia, a ciência ajudou muito, né? Porque a gente consegue ver até em três dimensões, 4 dimensões, no ultrassom 4D. Né? E aí nós conseguimos ultrapassar essa limitação dos nossos sentidos, que a visão não enxerga através das coisas. Mas é basicamente para concluir o óbvio, aquilo que no tempo de Maria as pessoas já sabiam, né? E claro, como era Jesus, ainda João Batista sentiu a presença de Jesus já de longe. Então é viver a presença. Isso serve para nós hoje no Advento, viver a presença de Cristo nessa espera pelo nascimento, né? Então até meio contraditório, confuso, né? Espera, mas já é agora. Então a resposta que a Maria deu é perfeita, né? A gente está esperando o nascimento. Nós estamos esperando Jesus, porque Jesus já está presente, né? E nas famílias, né? Quando estamos falando aqui de família santuário de vida, a gente tem que ter esse olhar, né? Que é um olhar pró-vida, um olhar da cultura da vida, de conseguir contemplar e valorizar. A sociedade atual vive tantos dilemas, pessoas defendendo o aborto até o fim da gravidez, né? Chegamos a esse ponto que as pessoas falam, não pode ter limites, é raro ter limites, né? 6 meses não pode ser um limite para abortar. Meu Deus, como chegamos a esse ponto? Por que chegamos a esse ponto? Porque perdemos das respostas, né, são muitas, é porque nós perdemos a capacidade de contemplar, de olhar, que não é só ver, né? Aqui tem uma coisa, não, é fazer essa reflexão e ver, aqui tem uma vida humana, ainda que eu não veja. Então esse é o espírito desse Advento e um ensinamento para a gente ter para a nossa vida familiar, para conseguir nutrir na família esse ambiente de cultura da vida, que é outro termo, né, que vem da São João Paulo II, né, que ele nos chama para criar e proclamar a cultura da vida em oposição a essa cultura de morte, né? E exatamente a linha que o Papa Francisco vem falando, né? Ele usa o termo cultura do descarte, né? Que é a mesma cultura da morte, que não contempla a vida, né? Que não olha para uma gestante com um olhar diferenciado, né? A Ana sempre fala da experiência dela na gestação, quando ela está grávida, né? Quando a mulher está grávida, as pessoas tratam diferente, né? As pessoas, por mais que as pessoas hoje estejam muito anestesiadas, com uma capacidade muito pequena de contemplar o valor da vida já, em comparação a épocas anteriores, né? Ainda assim, é uma coisa que está escrita na natureza humana. Um homem, uma pessoa na rua, desconhecida, vê uma gestante, olha, com certo cuidado, se tiver uma escada, já vai dar pronto, tenho certeza. Pode não ser nunca um cavaleiro, pode ser aquele cara que é cidadão, né? Ele vai, igual uma mulher grávida passando uma escada estreita, ele já vai estar assim, se precisar do novo, porque é o sacrário, assim como Maria. Ou dar lugar para sentar, né? Ou pergunta se precisa de alguma coisa, se está com fome. Quem aqui é mãe? Vocês já tiveram então essa experiência, né? Vocês perceberam isso? Vocês chegaram a perceber como que é o tratamento de quando a gente está grávida, né? Vai atravessar a rua, às vezes tu quer atravessar a rua e os carros vai e vem, às vezes a gente demora para conseguir atravessar a rua, mas se tu aparece lá numa barriga, rapidinho eles param o carro e aí tu atravessa. Mas por quê? Por que é assim diferente? O que vocês acham? Marlon já falou aqui, né? Mas enfim, já deu os spoilers aqui, mas queria saber de vocês por quê? Por que as pessoas tratam uma gestante diferente? Respeito à vida, né? Porque já vê que é algo sagrado. Mesmo que não tenha essa religiosidade, a espiritualidade, né? Percebe, né?
alguma coisa acho que já é divino, está na pessoa, mesmo que eu não tenha percebido. É isso. Perfeito. Isso que a senhora falou é perfeito. É algo sagrado e é algo que já está inscrito dentro de todas as pessoas, sem que muitas vezes elas se deem conta. O respeito à vida, sabe? Por mais que pense assim, eu não tenho nenhum conhecimento sobre defesa da vida, eu não sei defender a vida, eu não sei. Mas de alguma forma tem algo dentro de mim que me leva a respeitar uma mulher grávida, porque dentro dela existe ali um novo ser humano, uma pessoa frágil, indefesa, que precisa de cuidado, de atenção. E essa pessoa não precisa nem ser católica, religiosa, nem nada, mas ela é impelida inconscientemente a proteger aquela mulher grávida. Isso é muito lindo e diz muito sobre nós, né? Sobre a nossa natureza humana. Até essa reflexão, a gente contempla um outro aspecto que hoje é muito avesso. A gente é muito apegado ao utilitário, né? Aquilo que é útil. Isso é uma das grandes doenças do mundo atual, né? O utilitarismo. É isso que defende aborto, eutanásia, suicídio, todas essas coisas que violam a vida humana. Porque todo mundo só quer saber o que é útil. A pessoa tem uma deficiência, não pode trabalhar, não é economicamente tão ativa, já tem uma dignidade menor. É isso que nós estamos vivendo hoje no resgate. Aí ela deu um exemplo, né? O bebê quando a barriga era maior, principalmente, os carros param, as pessoas começam a dar a vez. Quem é que fez o carro parar? A mamãe ou o bebê? Foi o bebê. O bebê A presença dele já tem ações, já muda o ambiente fora. Desde a concepção, antes de ver a barriga, né? Muitas mulheres mais sensíveis, a mãe pode confirmar aqui, levantando a mão, se antes de atrasar a menstruação já não sabia. Algumas mães já sabiam. Às vezes uma pequena alteração no corpo, né? E aí quando fica sabendo, às vezes, talvez até não fosse planejada, o pai muda, né? A mãe às vezes tem medo, eu vou falar para ele que está grávida, a gente não está planejando, ele vai ficar bravo. E aí quando fala, o homem se derrete. Tem muitos que são assim. Ele já fez algo no coração dele que ninguém mais conseguia fazer. Nenhum discurso, às vezes nem uma boa pregação, nem uma boa aula, nem uma boa homilia, não ia amolecer o coração daquele homem, né? Mas a presença do bebê mudou o coração dele. E isso é magnífico. Eu digo isso também quando tem uma pessoa enferma, né? Nós temos uma oportunidade de participar com um menino que ele teve problema e quase sabe meditativo. Eu digo, ele toca o coração das pessoas quando entra na igreja mais do que é o menino padre, desculpa o padre. Porque você entra ali, a gente faz você refletir. Então é uma criança que não fala, não faz nada, devia, por enquanto, mas ele faz algo que a gente pode falar horas e não consegue fazer tão bem quanto ele. É tocar o coração das pessoas. Isso aí é comentar que muitas vezes, eu já tive uma gestação, né? Quando a gente está grávida, às vezes a barriga nem cresceu e as pessoas olham, nossa, está com um brilho diferente. O que está acontecendo? Então, muitas vezes as pessoas, eu já estava grávida de 2 meses e meio e eu não sabia. Aí depois eu fiquei esperando para pensar, nossa, quantas pessoas me falaram que eu estava diferente. Então eu já tinha um brilho diferente por ter um ser especial dentro de mim. E olha só, querida, só aproveitando esse teu testemunho para a gente falar um assunto importante assim, que é a valorização disso que algumas autoras e filósofos chamam de o privilégio de ser mulher, essa capacidade, esse privilégio que Deus dá a nós de gerar novas vidas. Imagina, né? Vamos só pensar assim, refletir. Deus criou Adão do pó da terra, né? E ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser, da forma que ele quiser. Mas ele decidiu criar as pessoas e chamar a cada um de nós seres humanos para colaborar com ele nessa sua obra de criação, trazendo novas pessoas ao mundo. Então, cada filho, cada bebê no ventre de uma mulher é uma pessoa que Deus quis trazer ao mundo. E por tanta bondade, mesmo que a gente não mereça ou a gente seja incapaz,
é como se ele chegasse pra gente e falasse assim: eu preciso de você, eu tenho uma missão para você agora. Eu vou te confiar este meu filho muito amado, lembra? Somos cada pessoa gerada por Deus, criada por Deus, é um filho muito amado. E ele pega um casal, uma mulher, um homem e fala: estou confiando este meu filho amado aos seus cuidados, para que vocês então cuidem e tragam ao mundo essa nova pessoa. E aí para essa pessoa eu tenho um plano maravilhoso para a vida, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação para essa pessoa. Então a gente participa, a gente colabora com Deus. E para a mulher, Deus dá esse privilégio de carregar essa nova vida durante 9 meses. Deus dá para a mulher o privilégio da fertilidade. Por quanto tempo, às vezes, na nossa vida a gente passou acreditando, né, que a gente deveria tomar esses hormônios e desligar a nossa fertilidade, que às vezes são hormônios que fazem mal para a nossa saúde. Como se a nossa fertilidade fosse uma doença, fosse um problema, né, que a gente precisa, vamos desligar. E às vezes a gente não conhece, né, como é que funciona o nosso corpo, mas Deus nos fez férteis, né? Deus não nos criou com algum defeito que precisasse ser corrigido. Então é interessante as mulheres e também os homens participarem dessa reflexão, porque quando a gente reconhece isso, a natureza humana que se dá de uma maneira específica na mulher e de outra maneira específica no homem, a gente está louvando e agradecendo a Deus pela sua criação, porque Ele nos fez assim, né? Então isso é muito bonito e fazendo essas reflexões e reconhecendo essas coisas, essas verdades sobre nós, a gente também está valorizando a vida, a gente está valorizando cada pessoa tal qual ela foi criada por Deus. Quando a gente faz essa reflexão e se abre a essa perspectiva que nós somos co-criadores com Deus, né? Cada casal, cada família é co-criador. Como a Ana falou, ele podia criar do pó, né? Mas ele quis a nossa colaboração e ele espera o nosso sim, o nosso fiat, o nosso faças na família, né? Na nossa vida ordinária. Para Maria foi extraordinária, né? Porque era um plano de Deus. Para nós, todos nós aqui, é a vida ordinária comum. E a gente, a cada vez que a gente se une ao nosso cônjuge, né, no santo matrimônio, a gente tem Deus espera esse ato que é da alma, que é da nossa mente, do nosso coração, de dizer: faça-se em mim, né, a tua vontade. Se for para a gente ter mais um filho, que seja, né, contemplar a abertura da vida, né, é algo que é fundamental para a gente falar de família e falar de defesa da vida, né? A história recente, a gente, né, estudando bioética, essas questões que a gente estuda na parte do aborto, da contracepção, essa cultura que se estabeleceu no mundo nos últimos 50 anos, 60 anos em especial, ela foi uma gradativa rejeição do valor da vida, que começa com o fechamento, começa com dizer: não, uma vida é um fardo, um novo filho pode ser um problema, os filhos podem ser difíceis de cuidar. E aí começou a ser alimentada uma nova visão, de certa forma, da família e uma nova visão da vida, né? No Antigo Testamento mesmo, no Antigo Testamento, diversos momentos, sempre na história, filhos são bênçãos do Senhor. Então, se são bênçãos do Senhor, por que eu vou tomar um medicamento para não ter? Né? Um medicamento que traz riscos para a saúde, né? Evita-se, assume um risco como se estivesse tomando um medicamento para uma doença, né? Hoje em dia as pessoas se fazem de tudo, né, para evitar, porque perderam esse valor. Eu lembro que também outra experiência pessoal, muito cotidiana, mas que me fez refletir muito, que na época do nosso namoro, eu passei por uma saída de uma escola, muitas crianças pequenas saindo, e eu me toquei: eu não tenho convívio com crianças. Eu já tinha 30 anos, casei tarde, infelizmente, casei cedo, não sei se sou jovem, mas espero que aos 30 não. E eu não tinha convívio com crianças, porque meus irmãos não tinham casado ainda, não tinha criança, meus primos, alguns casados, não tinham filhos. E aí eu refleti sobre essas questões, discuti, porque não devia ter, se deveria abortar, essa banalização da vida,
ela acontece numa sociedade que não vê crianças, que vê poucas crianças, né? Principalmente se for Florianópolis, que é pior que aqui. Aqui, Joinville, graças a Deus, a gente vê famílias mais numerosas, isso é vida. Família é santuário de vida. Então, a gente está falando de vida, falando de evento, para contemplar esse privilégio e essa escola de amor que é a família, para que a gente possa dar esse testemunho aos nossos filhos, os filhos verem os seus pais, graças a Deus, muitos filhos, vamos dizer, né? Jovens, né? Os filhos, quando participam da família, têm irmãos, eles aprendem, né, um com o outro nas disputas, nas brincadeiras, eles vão aprendendo a ser maduros, a renunciar, a dividir, eles vão aprendendo com seus pais como é que é ser pai, como é que é ser mãe, né? A gente falou, né, da catequese matrimonial, né, na preparação do privado, isso é só uma pontinha, né? Hoje em dia só se fala de catequese matrimonial na última hora. A catequese para o matrimônio começa na concepção. A gente começa, eu e a Ana temos que ensinar aos nossos filhos todos os dias catequese matrimonial em casa. A igreja mesmo diz isso, que é chamada etapa remota. Então, quem trabalha com catequese de criança, aqui, ali, ó, a CTD, a igreja fala, vocês são agentes de pastoral familiar, embora não sejam da pastoral familiar. Aí tem que dar pastoral familiar, outro é de pastoral familiar, porque a família está em todos os lugares. Em todos os momentos nós temos que ensinar a ser família como santuário de vida, né? Que é essa escola de amor, essa... Alô? Acho que eu apertei sem querer. Mas só antes de continuar, eu queria perguntar umas coisas para acordar quem está cochilando aí. Tá. Quando começa a vida humana? Na concepção. Na concepção. Tem alguém que tem outra visão? Tem alguém que discorda? Quem disse que foi na concepção? Eu digo assim, quem falou, né, para nós que era da onde veio essa informação? Da onde veio essa informação? Foi o Papa que disse que foi na concepção? De que a vida começa na concepção. Nossa Senhora. Nossa Senhora, o anjo, Gabriel. Da Bíblia, mais especificamente. Jeremias, né? A gente anotou esse versículo para falar aqui, né? Jeremias 1:5. Antes que te formastes no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Mas não é só a Bíblia, não é só os povos antigos, a grande maioria das culturas já sabe isso por inspiração, por observação da realidade, mas também a ciência diz isso, né? Embora existam alguns discursos que falem assim, não há consenso sobre como começa a vida, tal. Na verdade, o que existem são posicionamentos e opiniões de diversos pesquisadores e cientistas, mas a ciência, de uma forma geral, a ciência, mais especificamente a embriologia, né, que é a ciência que estuda o desenvolvimento humano, ela é muito clara ao dizer, e isso qualquer estudante da área da saúde vai aprender na universidade, que o desenvolvimento de um ser humano começa quando? Quando o óvulo e o espermatozoide se unem e ali acontece a concepção de um novo ser humano, porque a partir desse momento nós já temos uma célula que já não é mais o óvulo e já não é mais o espermatozoide, é um organismo novo. Por quê? Porque ele tem um novo DNA, ou seja, é uma pessoa que já tem as suas características genéticas próprias. E aí o que acontece? Não, mas não é vida, porque ainda não tem coração batendo, não é vida, porque ainda não sente dor, é só um aglomerado de célula. Mas como explicar que essa simples célula, sozinha, vai se desenvolvendo? Porque assim, eu não sei, vocês já pararam para pensar que um bebê
que está engatinhando. Ele ainda não sabe andar. Eu posso simplesmente chegar e dizer assim: olha, eu acho que não é uma vida porque ele ainda não anda. Pensa bem, não é um argumento muito semelhante ao que se dizem hoje em dia, que falam assim, ó, não é vida porque não tem coração batendo. Mas calma aí, vai bater daqui a pouco. Ah, mas ele ainda não sente dor. Mas vai sentir, daqui a pouco ele vai sentir. Ah, mas o bebezinho não come comida sozinho, ele só amamenta no peito. É a mesma coisa, daqui a pouco ele vai comer. Ou seja, a gente vive um problema hoje em dia, que é o cientificismo, às vezes, ele nos cega. Porque às vezes a gente perde a capacidade de refletir. Isso é uma coisa muito simples, né? Nós não podemos classificar uma pessoa como pessoa com base nas etapas de desenvolvimento dela. Ah, mas então, uma pessoa jovem tem os cabelos pretos e uma pessoa idosa tem os cabelos brancos. São fases de desenvolvimento. São fases diferentes de vida. Agora, dentro do útero, a mesma coisa acontece. Agora, porque ele ainda não se desenvolveu plenamente, ele não é uma vida? Isso é uma visão que nós temos aí na sociedade moderna, que ela está errada, ela não condiz com a realidade, né? E olha que legal, nós estamos aqui hoje reunidos falando sobre isso. A gente está tendo a oportunidade de fortalecer o nosso conhecimento nesse sentido, para poder ajudar outras pessoas a também compreenderem isso, sabe? E fazer aquilo que São João Paulo II falou, fortalecer a cultura da vida. Essa cultura da vida, ela começa também por cada um de nós fazermos um pouquinho que seja, né? Para levar mais conhecimento, para ajudar as pessoas a compreenderem, para ajudar as pessoas a valorizarem a vida desde o início. E onde que ela começa? Qual é o início dela? É na concepção. Então assim, não vamos complicar as coisas. Isso é muito simples. Nós temos esse chamado, essa missão. Se vocês estão aqui, lascou agora para vocês. Vocês têm essa missão também de levar adiante esse conhecimento. E essa questão da defesa da vida, ele trouxe um pouquinho da questão da ciência para mostrar que assim, a gente está trabalhando aqui, né, na igreja, na perspectiva espiritual, mas a defesa da vida não precisa ter fé para defender a vida, e ser contra o aborto, ser a favor da vida na concepção ou morte natural, independente se a vida a pessoa tem uma deficiência, se não tem, né? Porque é uma questão de direitos humanos, uma questão racional, uma questão científica, né? Uma vez que é uma vida, eu tenho um dever cidadão, um dever de justiça, um dever humano, né? E nós que somos católicos, muito mais, né? Eu até digo, algumas pessoas fazem, porque em geral são os católicos, os cristãos que estão defendendo a vida contra tantas ameaças. Porque foi o Papa que falou que a vida começa na concepção? Não, o Papa só falou isso porque a ciência mostrou. Né? Poderiam estar também os sem religião, etc. Mas nós temos um chamado mais forte, porque nós temos um dever de justiça e pela caridade, que nós temos esse chamado a responder, né? E não os objetivos. Porque se tem alguém do meu lado que está dizendo que aqui no aglomerado de células eu vou interromper minha gestação, talvez alguém que não tem um compromisso de fidelidade a Cristo, né? Que é amor, que é justiça, ele vai dizer assim, não é comigo, não vou me incomodar, vou seguir minha vida. Mas um cristão, ele tem que dizer, não, se eu sei que pode ter alguém precisando de ajuda, eu vou ajudar, né? E aí nós podemos nos inspirar, né? Mateus 25, né? Versículos 31 e seguintes, né? Para o Frei Jesus, abra sua Bíblia. Né? Porque tive fome e me desse de comer, né? Tive sede e me desse de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. E aí então eles perguntaram, né? Quando foi, Senhor, que tive nu, que tive com fome? E ele fala, todas as vezes que fizeste isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que fizestes. Então isso fala muito de advento, né? Em cada criança, cada pessoa, né? Mas mais ainda nos pequeninos, nas pessoas que estão vulneráveis, ou na gestante em vulnerabilidade, né? Que tem que ser apanhada, está Cristo.
Toda vez que você estende a mão, você está fazendo isso a Cristo. E nós sabemos no nosso chamado à santidade que o nosso destino não é a aposentadoria, não é as férias, embora isso possa ser bom, né? Necessário, faz parte da vida para muitos, mas o nosso destino é o céu, né? Então nós temos esse chamado mesmo. Eu queria fazer outra pergunta, né? Antes de entrar uma outra parte, eu queria fazer uma pergunta. De que forma vocês acham, considerando assim, né, que a gente está falando aqui, todos nós temos essa missão mesmo, né, de defender a vida. De que forma a gente pode defender a vida? Quais formas vocês poderiam me citar? Pode falar. Uma das formas ali que você é até farmacêutica, né? Sim. Isso, né? Então, ali na catequese de matrimônio, a gente fez fala muito sobre anticoncepcional. Então, isso vem muito antes de você saber que você está grávida. Então, isso é muito interessante, porque tem bastante jovens, né? Para que eles saibam que tem outras formas de se proteger, né? De se cuidar, tem tabelinhas e estamos a favor da vida, né? Então, acho que isso aí também é interessante a gente estar falando sobre isso. Com certeza, isso aí é um assunto bem interessante. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas é ótima a tua colocação. O que mais que a gente pode fazer para defender a vida? Mais nada? Eu acredito que além das próprias orações, né, que a gente pode fazer em situações, quando a gente sabe da história de situações de vulnerabilidade e tudo mais, mas o nosso próprio testemunho também, como católicos, né? Então, assim, uma família que é aberta à vida, que aceita os filhos e que mostra isso com alegria, porque eu vejo, agora eu estou gestante, e eu vejo muitas pessoas ficando chocadas, nossa, mas terceiro, tu já tem um casal, por que não fecha a fábrica, né? Tipo, as pessoas ficam chocadas no terceiro filho. Então, o próprio testemunho mostrando a alegria, ensinar para os nossos filhos o quanto é bom ter irmãos, o quanto é bom quando eles são um presente de Deus, um dom imerecido, isso também converte as pessoas. Porque a gente falando dessa experiência também pode plantando a sementinha naqueles que ainda não têm a mesma visão que nós. Né? Olha, era nesse ponto que eu queria chegar. E tem a ver com a questão dos contraceptivos também, porque assim, a gente pode fazer muitas coisas para defender a vida, né? A gente pode participar de palestras, a gente pode ler livros para aprofundar nosso conhecimento, a gente pode ajudar casas pró-vida que cuidam de gestantes, a gente pode fazer doações para as gestantes em vulnerabilidade. Tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer, mas o principal e que vem antes de tudo é a valorização da vida dentro da nossa família. E isso que ela falou foi perfeito, acho que sintetizou bem. A gente amar nossos filhos, obviamente, né? Todo mundo, a gente e os nossos filhos são a nossa maior riqueza, mas é a valorização, é a entrega de verdade, assim, pelos nossos filhos, né? Sem ressalvas. E quando chega uma irmã, olha só, Deus mandou mais um presente para nossa família, porque muitas vezes a gente pensa assim, nossa, e agora eu estou grávida, mais um filho? Claro, faz parte da nossa natureza ter medos, ter receios, mas a gente não pode cair no erro, né? Que é tão assim triste de repente ver uma nova vida como um problema. Muitas vezes, na maioria das vezes, ou todas as vezes, aquele novo filho que talvez não se esperava vai trazer um monte de bênçãos para aquela família, para aquele casal, né? Então, quantas vezes a gente pensa assim, vou usar anticoncepcional porque eu preciso evitar os filhos, mas como que a gente vai evitar? O que a gente evita coisa ruim, porque coisa ruim a gente tem que evitar. Mas o filho é uma coisa ruim para a gente evitar? O filho, se a gente olhar na Bíblia, tudo que a gente lê na Bíblia que fala sobre filho, vai dizer que filho é bênção. Então, a cultura da vida, ela pode ser fortalecida e trabalhada de diversas formas na sociedade, mas ela começa na família.
na nossa família, é dentro da nossa casa que a gente vai fortalecer a cultura da vida, amando a nossa família, cuidando bem dos nossos filhos e tendo essa consciência, sabe, de que nós somos chamados por Deus a colaborar com Ele. Se Ele me manda um filho, pode ser que eu vá enfrentar dificuldades como Nossa Senhora enfrentou. E a gente pode agora fazer um paralelo com a Sagrada Família. Como que foi a espera de José e Maria pela chegada de Jesus? Como será que foi a gravidez de Maria? Como será que foi quando ela recebeu o anúncio do anjo? Bom, ela é imaculada. Provavelmente ela não teve muitas dificuldades, problemas. Ela, né, era santa, é santa, mas incertezas provavelmente ela tinha. Como é que vai ser um bebê? Uma menina jovem de 15 anos? Um bebê? Como é que vai ser? Naquela época ela poderia ser julgada como adúltera, sei lá, poderia até ser morta. Olha a quantidade de incertezas com as quais Nossa Senhora se deparou. E qual foi a atitude dela? Qual foi a atitude dela diante do anúncio do anjo? Faça-se em mim a tua vontade, a tua palavra, faça-se em mim. Então, mesmo diante da incerteza, e mais, o que ela fez logo depois, além de louvar a Deus? Ela foi servir, ajudar a prima, que era uma idosa, estava na gestação avançada. Então ela não pensou, não ficou naquele, né, como a gente fica centrado em si mesmo, tanto com as nossas preocupações. Mas eu vou levar o Salvador do mundo, né? Os reis vão querer, né, como quiseram, depois matar. Ela podia ficar pensando nisso, se fosse, né? Mas claro, preservada do pecado original, ela viveu com confiança, a entrega total, com caridade, e foi lá. Minha prima precisa de ajuda, foi exercer a caridade. Então é assim que nós temos que viver na nossa família. Nós temos que buscar imitá-los. Nós não temos a vantagem de ter sido preservado do pecado original, é fato. Nós não temos essa vantagem, mas com a graça de Deus, com muita oração, né, com sacramentos, aí a igreja vem nos estender a mão, nos levar, né, aquela imagem bonita também que faz parte da maternidade. Quem é pai, lembra do teu filho segurando no seu dedo? É você segurando o dedo de Deus. Mal consegue caminhar, né? Não está ali aquele ano de idade. É assim, segura na mão de Deus, na mão da igreja, e a gente vai, né? Pode ter medo, pode ter esse dano. Já é o nono filho. Vai ser mais difícil do que o oitavo. Então, reza e confia em Deus e vive bem essa espera com a presença dele ali, que em cada criança está Deus, né? A sua colaboração ali. E assim você vai realmente fazer a família se tornar família. Eu queria tocar um outro ponto que te fala assim, a gente vê essa cultura, né, do descarte, dessa banalização da vida. Em parte, existem muitas variáveis para levar a isso, né, de cultural, nas últimas décadas, mas em parte também um problema de falta de testemunho na família. São, de certa forma, famílias disfuncionais que muitas vezes geram um jovem e depois um adulto que diz não quero ter filhos, ou que diz não tem problema abortar, ou diz não vai casar. Por quê? Infelizmente, às vezes tem uma péssima experiência, porque o pai era pobre, N situações que de fato deixam muitas feridas. Então, assim, é o papel nosso, né? Primeiro apostolado no lei é a sua família. Primeiro. Depois vem a apostolado aqui, né? Então, a gente cuidar bem da nossa família, essa célula, né? Com todo o carinho, com todo o amor, com a Sagrada Família, se inspirar neles, e depois estender a mão para auxiliar, né? Que as pessoas entendam, compreendam o sentido sublime e sagrado. Até mais uma reflexão que eu gostaria de trazer aqui para a gente, né? Com relação ao que você comentou ali, né? Que você está esperando o terceiro filho, né? E interessante
porque antigamente as pessoas tinham muito mais filhos, né? E hoje em dia a sociedade acabou tendo aí diversas formas de evitar os filhos. Então, já vem esse termo evitar, como se fosse um problema, como se fosse uma doença. Eu queria deixar essa reflexão, tá? Aqui, bem séria, essa reflexão para vocês. Até que ponto isso faz sentido, né? Não é isso que a igreja ensina. A igreja, se a gente for pegar ali tudo que os papas já escreveram, não tem nenhum documento que fale assim, vocês evitem os seus filhos, né? Não é dessa forma que a igreja nos traz esse ensinamento, né? Primeiro de tudo, filhos são sempre bênçãos. Segundo, a igreja é nossa mãe e ela quer o nosso bem. Então, ela sabe que todos nós podemos ter as dificuldades. Então, ela nos mostra outros caminhos pelos quais nós podemos trilhar, né? Caso a gente tenha algum motivo para, de repente, esperar um pouco para ter um filho naquele momento. Mas não como a gente está tão acostumado a pensar, sabe? Vamos fechar a fábrica, chega de ter filho, agora eu preciso evitar porque eu não quero mais. Como se fosse, sim, sabe? Um fardo, um problema, doença, uma coisa ruim. Só que não é dessa forma que a gente precisa enxergar, né? A fecundidade matrimonial. E aí vem a questão assim das famílias mesmo, né? Muitas famílias às vezes dão um testemunho, né? De ter mais crianças. Às vezes você vê uma família que tem um filho, 2 filhos, e são famílias lindas, é maravilhoso. Mas de repente aparece o terceiro. Nossa, que tanta criança. Daqui a pouco vem o 4º filho. Nossa, pra que tanta criança? Eles são irresponsáveis. Daqui a pouco vem o 5º filho. Nossa, que loucura, eles estão ficando loucos. Mas por que será que a gente chegou nesse ponto de enxergar uma quantidade maior de filhos como uma loucura, como algo irresponsável, né? Isso, sendo que não existe isso, né, na Bíblia. Deus nos dá o chamado a sermos fecundos. Ele nos chama a paternidade responsável, como tantos papas já nos explicaram. Mas a regra geral é essa, é a generosidade em acolher as pessoas que Deus quer confiar a nós para trazer ao mundo com generosidade, né? Essa é a regra. Então, esse convite, eu deixo aqui esse convite para a gente mudar esse olhar, sabe? De enxergar as famílias numerosas como uma bênção, né? E não só as famílias pequenas como uma bênção. As famílias numerosas são realmente um testemunho de entrega, de generosidade, de doação, essa coisa do faça a si mesmo. Olha, eu estou com medo, mas eu vou me abrir a vida e se Deus quiser me mandar mais um filho, eis-me aqui, né? Então é esse o chamado que Deus nos deixa também, para a gente enxergar isso, sabe, de uma maneira positiva. Por quê? Porque a defesa da vida passa por ela. A partir do momento que a gente pensa assim, anticoncepcional, precisa tomar anticoncepcional para evitar. Ou então, quem tem muito filho é irresponsável. Isso tudo, vocês conseguem compreender? Vocês conseguem perceber que as coisas estão interligadas? Essa visão de que filho é problema e doença que precisa ser evitada, ela está ligada com a desvalorização da vida. Tá? É um problema que precisa ser evitado. E isso parece estranho, forte o que eu vou dizer agora, mas pode muito bem ser uma base, uma ideia base, para que depois as pessoas venham dizer assim, então tá bom, então pode fazer um aborto. Conseguem entender a relação? Conseguem entender como isso é sério? Teve uma... Eu acho que isso está muito ligado ao egoísmo, né? A forma das famílias viver hoje em dia também, o materialismo, né? De querer dar. E eu acho que o próprio demônio vai gerando, né, essa rejeição. Né? Eu sou de uma família grande, mas sou mãe apenas de 2 filhos, né? Não consegui engravidar mais. Mas assim, me lembro desde criança minha mãe dizia, criança é bênção, porque
Já me lembro disso, daquele tempo, tinha famílias que já falavam, meu Deus, mas como você disse, né? Mas eu acho assim que o pecado, o egoísmo, né? O egoísmo, eu quero ser feliz, se eu tiver meus filhos, e tudo isso eu acho que também foi um grande bloqueio para as famílias, né? Não pensarem mais dessa forma bonita de receber a família de meus filhos, porque a gente só vai mudar um mundo dos filhos, com famílias diferentes, né? Essa questão é crucial, ponto-chave mesmo. O sair de si. E aí eu digo para os jovens também aqui, para todos, né? A gente se realiza, quanto vocacionados ao matrimônio, né? Não é que você queira ser freira ou padre, tá? Você tem dois caminhos, né? Ou vai se dedicar a Deus, freira ou padre, ou vai ser santo na família. E a sua missão é ter família. Até ela fala assim, a mulher pode trabalhar fora, né? A mulher hoje pode ter carreira, pode priorizar a carreira. Eu falo, olha, a conversa já começou errada. O objetivo principal, tanto da mulher quanto do homem, é a família. Essas ideologias vêm querendo fazer a mulher imitar o homem que se jogou no trabalho e abandonou a família. Não foi isso que aconteceu? A ideologia feminista, ela faz isso. Eu quero fazer a mulher trabalhar tanto quanto o homem. Mas o homem estava trabalhando errado, porque ele queria ser um executivo, sei lá, o melhor marceneiro da cidade, o melhor padeiro da cidade, trabalhar das 7 da manhã à meia-noite e ainda fazer outros bicos. E o filho ficava em casa sozinho com a mulher. Então já estava desequilibrado. O que era o ideal, né? O plano de Deus era o homem tentar conciliar. Claro, às vezes tem uma situação difícil, nem sempre é viável, né? Agora eu vou chegar às 5 horas da tarde em casa todo dia, isso vai ser impossível. Mas a prioridade é a família. Você tem qual é o projeto mais importante? O trabalho ou a família? É a família, sempre, para todos. E aí eu digo que é o link com o que a senhora comentou, porque quando a gente se fecha, a gente começa a ficar cada vez mais egoísta. Porque aí a gente diz, não, eu não vou ter filho, porque daí eu consigo trabalhar, eu consigo comprar um carro melhor, porque eu consigo ter. Tu começa sempre a buscar coisas para si. Quando você entende o plano de Deus para a família, e a família como santuário de vida, né? E Jesus disse, né? Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Então, viver, sentar em Cristo na família é isso, é estar aberto. E cada filho que vem te ensina mais. A igreja ensinava já, Sigacaste com Nube, da década de 30, o maior bem do matrimônio são os filhos. Esse é o maior bem. Não existe nada mais valioso do que você colaborar com Deus e Ele te dá uma alma média, Ele traz uma pessoa, uma alma imortal que vai para o céu toda a eternidade. Não tem projeto maior que esse. Então, se a gente não focar nisso, a gente vai estar sempre lutando contra a natureza. É isso, né? A pílula é lutar contra a natureza. Quando que conseguiram convencer a gente de que ficar tomando um remédio para desligar um órgão que está sadio por 30 anos é natural, é o comum. Então Deus fez a mulher com um defeito, mas um defeito complicado, que agora os cientistas, né, que estavam pensando em ganhar dinheiro, etc, resolveram emendar a criação de Deus. Não faz sentido nenhum. Então, até isso, só falando um pequeno livro também com a colocação da colônia de trás, né? Para os jovens que estão aqui, né? Tem que entender que você que é jovem, você tenha 12 anos, tenha 18 anos, já vai poder entender. Você, menino, foi criado, construído para ser pai, e você, menina, para ser mãe. Você também vai ser advogado, médico, o que você quiser, médica. As mulheres têm muita vocação de cuidar, a mulher tem a natureza de cuidar do outro, a medicina, a enfermagem, são profissões muito próprias da alma feminina. Então você pode ser isso, mas você foi criado mesmo para ser pai, para ser mãe, porque o ser humano adulto, maduro, é pai e mãe. Ele cuida do outro, ele protege, né? O homem mais do que você tem da proteção, mas também do cuidado, do carinho. A mulher com o amor, com a sensibilidade. Mas é isso que realiza o ser humano. Aí tem quem não é pai, padre, né? O nome já é padre, né? Padre lá em espanhol, em latim, é pai, né? A madre no convento não tem filho.
filhos biológicos, mas ela é mãe, né, espiritual. Então, somos sempre pais espiritualmente ou biologicamente. Eu digo, né? Nós que somos pais biológicos. Aí é mais difícil ainda, porque tem que ser pai espiritual também. Porque tem que dar catequese para os filhos, tem que dar exemplo, tem que rezar junto, né? Então, assim, o jovem que está aí, vou ter que falar de questão de educação sexual, né? Porque tem que se cuidar. Não. Você tem que pensar em ser pai também. Amadurecer ao longo da infância e adolescência, aprender tudo que tem que aprender e buscar uma menina, um menino que seja um bom pai. Qual é o critério? Para buscar o seu José, para buscar a sua alma gêmea, um menino que tem traços de um bom pai. E aí você vai saber a hora de namorar. Qual que é a hora de namorar? Quando estiver pronto para começar esse projeto para ser casal, unido em matrimônio e formar uma família. Então aí você vê que quando você ordena nessa perspectiva, que é a perspectiva, qualquer biólogo diria isso também, biólogo honesto, né? Não precisa nem ter fé em Deus. É a nossa constituição. A gente tem a reprodução ordenada dessa forma, a gente tem um ciclo de vida que nos torna aptos a cuidar de uma família em determinada idade, né? Então eu vou ter relações, etc., né, com uma mulher, na idade própria de começar a assumir as responsabilidades, porque não existe, né, algo que te isente de responsabilidade. Essa é uma proposta mentirosa. Não, eu quero namorar para curtir. Não. Você vai namorar para conhecer a pessoa, para saber se ela vai ser uma boa mãe dos seus filhos ou como vai dos seus filhos. E é aí que vem muito a catequese, as escolas, né, a educação dos jovens. Que aí você cria o santuário de vida. Se você ficar nessas emendas, vamos ensinar a se proteger, vamos ensinar a proteger contra as infecções transmissíveis. Não vou falar em muito detalhe, porque a criança não tem nada, vai ter técnicos, algumas coisas. Aí você está sempre já dando step. Você está dando já até incentivando a uma vida sem assumir as responsabilidades. Por quê? Porque você acaba pegando assim muletas. Você tira a responsabilidade dos jovens a partir do momento que você dá essas muletas, esses métodos, essas formas de proteger disso, daquilo. Você está, de certa forma, incentivando esse comportamento. Então, não é dessa forma que a gente precisa levar não é dessa forma que a gente vai conseguir bons frutos, né? O diálogo com os jovens, ele tem que ser de outra forma. E até falando nisso, tem uma coisa que o Marlon estava falando aqui, eu lembrei do que fala, está quase terminando o nosso tempo já, né? Mais um pouquinho só. Uma coisa que quem falou foi a Edith Stein, também conhecida como Santa Teresa Benedita da Cruz. Ela foi uma filósofa, teóloga e santa da igreja, canonizada por João Paulo II, né? Ela morreu na época da Segunda Guerra, mas ela deixou escritos maravilhosos sobre a alma feminina. E isso sim é uma coisa que precisa ser ensinado para os jovens, para as meninas jovens, para que aprendam sobre si mesmas desde cedo, e para os meninos, para que valorizem as mulheres. Olha o que ela fala sobre a alma feminina. Ela parte, né, de um princípio tomista, que fala porque a gente pensa assim, né? Meu corpo, eu tenho várias partes do corpo. Se eu machuco a mão, eu vou no médico da mão. Se eu machuco o pé, eu vou no médico do pé. E a gente acaba assim acostumando com essa visão segmentada de nós mesmos. Então, sabe quando tu vai se dividindo? O meu corpo é uma coisa, a minha mente é outra, o meu espírito é outra, mas não é isso que enfim, a ciência e a teologia nos ensinam. Nós somos uma coisa só, corpo e alma. E nesse sentido, o que Edith Stein ensina fala sobre as mulheres, né? Ela parte de um princípio tomista chamado anima forma corporis, ou seja, a alma forma o corpo. Então assim, eu não sou o corpo. Eu não sou o meu corpo e dentro de mim tem uma alma. Não. Antes eu sou uma alma. Antes eu sou, né? A minha alma é que vai dar forma
ao meu corpo. Então, o que tem no corpo da mulher que é diferente do homem? Né? Tem várias coisas no corpo da mulher que são diferentes do corpo do homem. Por exemplo, as meninas lá atrás estão ouvindo? Isso é muito importante, pessoal. Olha só. A mulher tem um útero, certo? Qual que é a função do útero? A função do útero, né? Gerar uma vida. E aí, a Edith Stein, ela explica que se o corpo da mulher é capaz de gerar uma vida porque tem um útero, isso significa que a alma dela é assim. A alma dela tem essa capacidade de gerar vidas. Então, é o seu íntimo, é o seu espírito, é o seu ser. Então, tem tudo a ver com aquilo que o Marlon estava falando, de que a mulher nasceu para ser mãe. Porque por mais que ela não gere filhos biologicamente, ela tem uma natureza que é materna, que foi dada por Deus para ela, na sua pessoa, no seu íntimo, e isso então vai se refletir no seu corpo. Olha que bonito! Isso é uma coisa, por que será que não falam essas coisas, né? Na educação das crianças e dos adolescentes, para que eles aprendam então a se valorizarem como de fato eles foram criados por Deus, né? Esse chamado é muito bonito e assim, ordena tudo. A gente, no nosso mundo atual, nossas últimas décadas, a gente foi ensinado a viver de muletas e gambiarras, né? É a pílula, é o antigo, é isso, é aquilo. Por quê? Você não quer ordenar a sua vida. Então assim, não quero mais esperar para ter relação após o casamento. Então eu vou te dar um monte de gambiarras que não funcionam, gente. Sinto informar, está na bula. Não funciona. Então, quando a igreja fala, eu estou com coisa própria, a gente tive uma catequese e depois fui entender tardiamente. Eu achava pensando que a igreja estava só apontando o dedo, porque tem que esperar quando se casar. Quando tu entende, tu vê que é muito lógico, a coisa mais lógica que existe, né? A união de homem e mulher, ela tem como consequência objetiva a possibilidade da reprodução. Por isso, ela é criada e pensada para uma família, para um homem e uma mulher unidos em matrimônio, porque é o ambiente necessário e justo para o bebê nascer. E aí o que acontece? A gente rejeitou isso. Aí agora, gravidez na adolescência, bebê sem família, uma situação de uma gestação que aí começa a querer fazer uma nova gambiarra, que é abortar, e é matar uma pessoa, infelizmente. Temos que também parar com as minhas palavras. É só a emenda pior que o soneto. Sempre uma emenda que não dá certo. Então é importante a gente educar os jovens nessa perspectiva, né? Tanto os nossos filhos quanto os batizandos, e trazer de volta esse conceito claro que é a família pensada por Deus, para que a gente consiga ter família santuário divino. Isso é um dos extremos, né? A questão quando o sexo desentrado, enfim, vai acabar tendo consequências que esses jovens não têm a maturidade para assumir. Mas também, da forma como a sociedade vem sendo levada, fez com que as mulheres acreditassem que elas podem interromper a fertilidade delas e que elas podem ter filhos só quando elas quiserem. Então elas vão adiando, e quando resolvem querer ter filhos, aí vem que não é tão fácil quanto parece, né? E daí acaba acontecendo as questões de filho e tudo mais. Então, assim, são os dois extremos que são completamente diferentes daquilo que Deus planejou para o casal, para os seres humanos, para a reprodução, e que os dois extremos são péssimos, porque as consequências são sempre desastrosas, né? Queria, para a finalização, a gente voltar um pouquinho no campo da defesa mais objetivamente, né? Que a gente viu que todos esses aspectos, eles orientam a nossa capacidade de ver e defender a vida no seio familiar, que é a primeira escola de amor, é o primeiro testemunho de família, e é ali que tem que começar a defender a vida e valorizar a vida. A sociedade, ela é uma consequência, né? Fala assim, a família é a célula mãe, né? A célula máter da sociedade. É isso, de fato, é a explicação perfeita. E se uma célula no nosso corpo está com vírus, o que acontece? O corpo inteiro começa a sofrer. Por isso que
a defesa da vida começa na família. Você deixa essa célula, que é a família sadia, como ela é a célula mãe de toda a sociedade, a gente deixando a família saudável, a sociedade vai ficar saudável. Então, se fala em liberar o aborto até 9 meses, que as famílias, que é a célula menor desse corpo, está doente. E aí, o que nós podemos fazer para defender a vida? Tem que refletir, né? Como é que nós estamos acolhendo? Se nós estamos conseguindo chegar nas pessoas próximas, nas famílias que estão fragilizadas, os colegas cristianos colocou aqui já muitas iniciativas louváveis que a paróquia está fazendo. Não é toda paróquia que tem uma comissão de defesa da vida. Às vezes eles querem deixar só para a diocese fazer uma geral. Isso não é bom. A CNBB pediu ano passado, se possível, em cada paróquia uma comissão de defesa da vida. Louvado seja Deus, aqui foi atendido, foi acolhido esse receito, e há muito o que fazer. E aí, esse apostolado de defesa da vida vem na questão do aborto, mas vem na questão do aborto espontâneo também, na questão das gestações que tem problemas hoje em dia, né, muito sofrimento, medos, ansiedades. Nós temos uma epidemia de ansiedade, depressão no mundo, que afeta homens, mulheres, afeta mulheres em gestação. Tudo isso é ser visto à vida. Nós criamos um livrinho, né, para apoiar a formação, que é esse aqui, Encontro do Serviço à Vida. Eu falei do termo, lembrei dele, tá? Minha mão. Que é um livro de contos com leitura partilhada para falar sobre esses temas. Fala de fertilização in vitro, que você falou, explica o que é, explica a ciência, como é que é no Brasil hoje, se já faz muito, né, infelizmente. Não resolve para muitos casais, porque tem muita eficácia isso. E viola a vida, porque descarga embriões, manipula a vida. Fala sobre a questão do aborto, para entender como é que está a discussão hoje, como responder, que às vezes tem alguém na família que diz, isso é uma verdade, a Ana falou vários argumentos, muitos desses argumentos que a Ana falou estão aqui, e muitos outros, falando e respondendo aquelas dúvidas que podem levar pessoas de boa vontade ao engano. A gente vê às vezes católicos dizendo assim, eu sou a favor da vida, porque ele ensina, mas eu acho que nessa situação a gente tem que talvez abrir uma exceção. Não, gente, não existe defender a vida às vezes. Não existe assassino às vezes, né? Se matou uma vez, é assassino. Essa questão do aborto é importante a gente falar, porque, assim, igual você falou, né, que eles estão querendo liberar o aborto até independente do tempo de gestação. Realmente, igual você tinha falado, vamos falar abertamente, né? É assassinato independente de tempo. Mas a gente precisa parar para pensar o seguinte, gente, só quem já passou, a mulher que já passou por um aborto, ela sabe como é doído, tanto fisicamente quanto mentalmente, espiritualmente. Isso, o aborto espontâneo, como é doído, né? Para a mulher é muito doído. O corpo sofre, porque o seu corpo está expulsando, né? É uma criança, o seu espiritual sofre, a sua alma sofre. E de pensar que tem gente que faz isso com a consciência, propositalmente, a gente é doído. Só quem passou sabe, dói o físico, a mulher sofre, é muita dor, é cólica, é tudo. E você pensa assim, né, igual aconteceu comigo, você pensa, meu Deus, o que eu fiz de errado? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Então assim, você acaba que se culpando, sem ter culpa, você se culpa. Agora você imagina, essa mulher hoje ela pode não se sentir culpada que faz. Mas e amanhã? E quando a consciência dela realmente vir cobrar? Porque, gente, é impossível a pessoa dormir, colocar a cabeça no travesseiro e saber que ela assassinou uma vida, que ela tirou uma vida propositalmente e ela se sentir tudo bem com isso. Saber que ela escolheu, né? Então, assim, às vezes a gente não tem essa escolha, né? Nós, mulheres que perdemos espontaneamente, a gente não tem escolha de falar, olha, eu queria e aconteceu. E é triste a gente ver muitas jovens e muitos jovens também, adolescentes, pedirem para fazer isso, né?
porque realmente banalizou-se tanto a vida, banalizou-se tanto o sentido da vida, que não vai fazer diferença, né? Então assim, é mais um, né? A gente ouve muito isso, tipo assim, você vai ter mais, ou a mulher fala, agora eu não quero, mas daqui 10 anos eu vou ter outro, eu posso ter outro, esse não vai fazer diferença, esse não vai fazer falta. Mas é uma vida. E o que a gente está fazendo com essa vida? Às vezes a gente não para pensar sobre isso, né? O que você está fazendo? Você falou, né? A valorização da vida começa no seio familiar. Caramba, né? Eu não sou mãe, né, de uma criança que está no céu, mas você que é pai, você que é mãe, coloque isso como pauta dentro da casa de vocês. Né? Fale para o seu filho, não banalizar a vida. Você que é mãe de menino, ensine a respeitar. Você que é pai, seja modelo de pai para o seu filho, para que ele não faça com a filha dos outros o que você não gostaria que fizesse com a tua. Realmente começa na família, porque a gente vê que hoje a criação, gente, tudo pode. Eu entendo que trabalhamos, que temos as nossas, né, atividades fora de casa, mas, meu Deus, gente, a gente não pode negligenciar a criação de um filho, porque o futuro da família começa com a criança. É a criança que vai ser o adulto amanhã, é a criança que vai ser o pai amanhã. Se ela não tiver um modelo dentro de casa, se ela não tiver um exemplo, eu não vou falar sobre isso porque a escola está falando. Caramba, para de terceirizar o que é responsabilidade tua. Não é responsabilidade do professor, não é responsabilidade da catequista falar sobre isso. Ensinar o que é certo, o que é errado para o filho é do pai e da mãe. E a gente vê que isso não tem hoje em dia. E a banalização da vida começa aí, quando o próprio pai e a própria mãe não tem o papel de pai e mãe, que é o papel de valorizar a vida, porque não valoriza o que tem dentro de casa. Desculpa, né? Não são todos aqui. Eu acredito que se você está aqui, você não pensa diferente e acha diferente, mas a gente vê, às vezes, vizinhos, família, a própria família, gente, a banalização da vida está dentro da família. Esse que é o problema, sabe? Então, assim, não basta você ser contra o aborto, você precisa tomar uma atitude, você precisa fazer dentro da tua família. Você acha que não muda, mas se você ensinar o teu filho a valorizar a vida, amanhã, quando ele tiver a família dele, ele também vai valorizar. Ele vai buscar uma moça, a sua filha vai buscar um rapaz que também valoriza a vida. Então é aí que a gente vai construir essa escadinha. O Papa São João Paulo II tem uma frase muito famosa dele que fala que o futuro da humanidade passa pela família. E de fato, é isso que a gente já conversou aqui. Tem muita coisa que a gente pode fazer, mas a principal é dentro de casa, a educação dos nossos filhos, e até o catecismo fala que é um dever dos pais passar, educar, inclusive uma das promessas matrimoniais, vocês prometem receber os filhos e educá-los na fé da igreja, então passar aos nossos filhos os valores, os ensinamentos católicos. Então, realmente, que bom que a gente está aqui hoje conversando sobre isso e que surjam cada vez mais iniciativas desse tipo que fortaleçam a cultura da vida e que fortaleçam os valores familiares, porque de fato não adianta nada a gente fazer diversas iniciativas se as famílias também estão precisando se fortalecer. Não dá para falar de vida sem falar de família, então é tudo junto, né? Falar de fortalecer as famílias e levar adiante esses valores, primeiro aos nossos filhos e depois, né, a sociedade. E só um outro ponto que você falou sobre a questão do aborto, né? Nossa, é dolorido passar por isso, então imagina quando acontece um aborto provocado. Eu estava falando sobre a natureza feminina, então a gente já consegue concluir, se a natureza feminina ela é materna, se você voluntariamente atenta contra a sua natureza materna, retirando do seu ventre um filho que está sendo gerado ali, inevitavelmente isso vai causar problemas para as mulheres. E isso é uma coisa que, infelizmente, os defensores do aborto não falam para as mulheres, para as meninas mais jovens que caem, né, que às vezes ouvem os discursos e acabam, enfim, sendo convencidas. Ninguém fala, olha, se você faz um aborto, você tem
aumentado de câncer de mama, por exemplo. Você tem um risco aumentado de ter infertilidade. Então, assim, o que a gente precisa fazer? Acolher as pessoas, acolher essas mulheres, acolher as meninas. Olha, você está grávida? Eu sei, é uma situação difícil, mas calma aí, eu vou te ajudar, vamos ajudar. Como é que nós podemos ajudar uma jovem, uma moça, uma mulher que engravidou e não queria? Como é que eu vou ajudar uma menina que quer abortar? A gente precisa falar para ela, você não precisa matar o seu filho para resolver o seu problema. Talvez esse seu filho seja a solução para os seus problemas. Tem um slogan para a vida que fala, né? Salvemos as duas vidas. Vamos ajudar as duas vidas. Entende? Não é assim, não é oferecendo o aborto que você vai solucionar os problemas, ao contrário. Ninguém fala, mas o aborto vai, na verdade, trazer mais problemas para aquela mulher. Por quê? Porque depois, além dos riscos que ela pode sofrer de problemas físicos, de saúde, tem todos os problemas emocionais. Depressão, que às vezes a mulher, depois de um aborto, ela desenvolve depressão, transtorno de estresse pós-traumático, a culpa que ela carrega, mesmo que ela diga pesadelos, escuta vozes, bebês, choro de bebê, é um trauma que ela carrega pro resto da vida. Por quê? Imagina, gente, você atenta contra a sua própria natureza, não tem como isso dar certo. Ela estou voltando aí nesse ponto, né? O bebê tem que sair, né? Pensa muito no aborto como se fosse uma mágica, ela fala assim, mas como é que a menina daqui que eu vi no jornal, né? Que a mídia gosta de inventar um monte de história em cima dos casos ali, mais sensíveis. Mas como é que essa menina, de sei lá quantos anos, adolescente, vai ter um parto? Ela vai ter igual, só que o bebê morre. Então, assim, vem um monte de argumentos que não fazem nada sentido, fazem parte, na verdade, de uma forma de justificar isso. Outro ponto que eu gostei da fala dela, ela falou, né, dos pais de menina, né? Você não quer que e aí eu vejo muito, até assim na família, eu posso ter na minha família, eu já vi de brincadeiras que o pai fala assim, meu filho está saindo com a menina, está na hora de aproveitar mesmo. Gente, você está ensinando o cara a não ser homem. Aqui para os meninos jovens, aqui, eu era jovem que nem vocês outro dia, tá? Não tem muito tempo. E assim, a gente aprende a ser homem errado na escola. E o menino, o homem, ele vai crescer, ele é aquele cara que aproveita a vida, que tem uma namorada, daqui a pouco tem outra, que não está nem aí para ela. Isso não é ser homem. Ser homem é ser responsável, é ser protetor. E não ser um cara que só fica na curtição, que aí é o que o senhor falou, o egoísmo. É só que a vontade para si, quer aproveitar a vida, aproveitar aquele momento, quer saber da responsabilidade. Não precisa ser homem, não precisa ser adulto para não ter responsabilidade, isso é uma coisa óbvia, né? Então é preciso mudar essas concepções para a gente conseguir ter realmente famílias que valorizem a vida. Eu queria deixar 4 pontos, né, que a gente pode deixar como lição e coisas para a gente memorizar depois de tantas reflexões nessa caminhada para a gente fazer famílias santuários de vida e defender a vida. Essa batalha é espiritual. Então, a oração é fundamental, porque a gente fala o tempo inteiro, né? O plano de Deus, né? Então, a vida espiritual, a oração e os sacramentos, a fidelidade à igreja é o primeiro ponto, né? Vida espiritual. Isso, né? Isso muito, a gente pode voltar muito isso lá na família, né? Rezar pela nossa família, pelos nossos familiares, pelas outras famílias, pela família daquele seu tio, seu primo, seu sobrinho, que às vezes está tentando engravidar, está passando por uma situação difícil, tem idoso já, precisa de mais cuidados, reza para que eles tenham paciência, tenham caridade, né? Está ali Cristo também, outra passagem que eu devia ter citado, né? Que está ali, né? Quando tinha enfermo que cuidasse, né? Era Cristo que fazia. Então, rezar pelas famílias, participar, se possível, de servir sua vida diretamente, né? Essas ações de acolhimento que na palavra agora está tendo um movimento, então procurem um movimento, coloque-se a serviço, né? Alguém que sabe bordar, quem sabe pode fazer enxovalzinho para criança, alguém que sabe fazer bolo, pode fazer um dia de bolo para arrecadar fundos para uma casa que está ajudando a gestante, né? Nem toda ajuda é direta, né? Eu como homem, às vezes não é a melhor pessoa para aconselhar uma mulher que está grávida, é minha esposa, então eu vou fazer o quê? Vou fazer um cachorro quente, né? Ou eu vou levar as cadeiras.
relacionamentos, né? O homem com a proteção, com a provisão, com a força, a mulher com a sua sensibilidade, juntos e separados ali no apostolado, participando de ações de defesa da vida. E a questão que a gente falou mais, né, da valorização da vida na família, né? Colocar em oração, né? Se você é casado, está ainda na idade reprodutiva, coloque-se todo dia em oração, pergunte: Senhor, o que queres? Né? E qual que é o teu plano para a minha família? Estou aqui para fazer a sua vontade, faça-se a sua vontade, né? Porque não é fácil, realmente. A gente tem as nossas fraquezas e às vezes vai pegar a tentação de protelar, de inventar uma desculpa, e aí é a vida espiritual que é o primeiro ponto, né? Que vai te dizer e te dar clareza, porque Deus te dá a clareza. As nossas miolas aqui, a gente está sempre tentando uma desculpa. Aí então, Senhor, me diga o que fazer, né? E espera, ouve, sincero, Deus vai te falar, como você vai acessar a família. Alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Uma dúvida? O pessoal não jantou antes, não tem pergunta. Então é isso, pessoal. Quero agradecer muito, dar os parabéns a toda a equipe de organização e a todos vocês, porque, né, até 15 para as 9, uma igreja cheia, né, para uma formação, não é para missa, então eu acho um polo excelente. Né? A gente vai para palestra no Brasil todo aí, dos dias até em Minas Gerais, tinha um pouquinho menos de gente, foi até lá fazer uma formação. Então, vocês estão de parabéns, né, muitos jovens, né, espelhem-se dos seus pais, dos seus tios que são exemplo de homem, os meninos, espelhem-se dos seus mães, avós, tios que estão exemplos de mães, esposas, né, busquem essas virtudes, né, e nunca negligenciem a vida espiritual, e assim nós vamos ser família santuário de vida sempre. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. Então, pessoal, eu agradeço a participação de vocês, obrigado por terem vindo, por terem dado o sim de vocês. Em especial, agradeço os catequistas, né, que trouxeram as turmas de catequese para participar conosco. Vou pedir um favor para vocês, né, em agradecimento ao conhecimento que o Marlon e a Ana trouxeram para nós, que nós, em nossas orações, que nós lembremos deles, né, que nós rezemos por eles e pelo apostolado deles. Né? Então, nosso agradecimento a vocês, obrigado por vocês por terem vindo aqui compartilhar o conhecimento de vocês conosco. Muito bom, muito importante para nós. Vamos ficar de pé e rezar uma Ave Maria por eles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. não esqueçam que a gente tem o stand da Pios Edições, se vocês quiserem dar uma olhada nos livros que eles produzem. Fiquem à vontade, uma boa noite, Deus abençoe vocês. Bom, muito obrigado.